Tem gente usando o chat GPT como amigo, tipo psicólogo. Mas se eu te contar que eu já travei uma batalha linguística, filológica com o chat GPT. Eu acredito. Eu fiquei 4 dias conversando com o chat GPT. Tá brincando? Não tudo de uma vez só, né? Sim, sim. Deixava a conversa Deixava ele aberta, pensar um pouquinho. até chegarmos dentro da linguagem, porque ele vamos dizer assim, formatado, né? Ele como é que posso dizer? Programado, a palavra é essa, né? Pela linguagem. Então, se você souber usar, porque quando eu tive acesso a primeira vez à inteligência artificial, ao ChatGPT, antes dos alunos, isso foi um ponto assim, que me deu, de certa maneira, uma vantagem, né? Eu até fiquei meio, né, pesquisei um pouco, falei, mas aqui tem muito erro, né? E é o ChatGPT, aquele OpenAI, né? OpenAI, né? É o free, né? Sem pagar. Sim. Eu falei, mas isso aqui, né? Tá meio complicado, meio que uma Alexa, né? É algo meio que é só uma assistência. Meu padrasto fala, é uma inteligência muito artificial. Meio inteligente. É muito artificial, ele fala. Ele fica puto, ele fica lá com a Alexa brigando o dia inteiro, mas ela não responde o que eu quero. É pior de tudo, que eu pergunto e ela responde. Isso, por aí, não responde o que eu quero ouvir. Isso mesmo. Teve uma fase 1 do ChatGPT que ele dava várias caneladas nele mesmo, né? A própria frase que ele escrevia, você usava ela embaixo, você pegava ele já, assim. Tinha bastante bug, assim, isso, né? Exatamente. E quando a gente tem um certo conhecimento sobre algum tema específico, né, não que a gente saiba alguma coisa, mas enfim, né, e observa que ele cometeu um equívoco e você conversa com ele, às vezes ele pede até desculpa pelo erro, né? E aí dele erra de novo. Mas acontece. Fundamental entendermos, na minha concepção, que o mundo é pautado pela linguagem, né? E ele também aí, como eu disse, né? Faltou a palavra de novo agora. Vamos pedir para o ChatGPT? Não é formatado, não. Ele é programado pela linguagem. Né? Então, se você usar uma linguagem, de repente faltando uma vírgula, ele vai te responder de um jeito. Exato. Se você souber elaborar bem a questão e continuar a questão, né, filosoficamente falando, você vai levar ele para um caminho. Ele respondia sempre a mesma coisa. Era uma pergunta, até posso dizer para vocês qual, porque lá em casa todo mundo é filósofo, sabe? Que legal. Além de advogados, são filósofos, um churrasco, né? Tipo 3 horas da tarde, depois a gente já tomou 3 vinhos. Assim, tudo, né? Então, o debate era o seguinte, porque eu vou trazer agora um pouco da história também, né, da teoria da evolução, essa evolução da espécie, né, de Charles Darwin, da origem das espécies, e a seleção natural, que não pode ser desvinculada a evolução da seleção natural, ou seja, sobrevive ou se mantém quem é adaptável, quem se adapta melhor. Daí a gente chegou no seguinte ponto. O menor ser vivo, até trouxe isso para os meus alunos na aula ontem, o menor ser vivo, o micro-organismo, ele vai lutar para sobreviver. Né? É vivo, vai tentar sobreviver. E a discussão se deu em virtude da possibilidade ou não de existência de seres extraterrestres. Se aqui tem vida, será que tem vida fora do planeta? Darwin, né, revolucionou, inconteste, a teoria da evolução, né, inconteste, e busca aí a sobrevivência com adaptação para se manter como espécie. Mas por que precisa se manter como espécie? Por quê? Daí debateu na família, né? E chegamos a uma conclusão que provavelmente seja em virtude de a vida ser algo raro, extraordinário. E a gente está programado, assim como os micro-organismos, desde a existência, 2,4 bilhões de anos, né, a buscarmos manter essa raridade, essa extraordinariedade. Né? E eu queria ouvir isso do ChatGPT. E ele só dizia assim, não, porque é para manter a espécie, para evoluir, para continuar a espécie. Eu falei, não, mas por que precisa continuar a espécie? Por que continua? Eles precisam viver, né? Porque a morte não é parte, não é natural também, né? Aí chegou uma hora que, depois dos 4 dias, que ele respondeu. Isso que interessante. Eu pensei, porque a forma como eu me comuniquei, a linguagem... você foi modificando prompts até chegar. Perfeito. Então, a resposta, na verdade, ela já é um pedaço da pergunta, né?
De certa acho maneira, que isso se prova muito mais no ChatGPT. eu vejo assim, sabe, João, que ele faz uma análise minuciosa de todo o conhecimento da internet, desde os enciclopedistas lá do iluminismo, né, que disseram que um dia tudo ia estar concentrado num lugar só, todo o conhecimento, quando surge a enciclopédia, né? Hoje nós temos no Google, sei lá, na internet, vamos dizer assim, mas quem está trazendo esse conhecimento todo para nós é a inteligência artificial. Ela está trazendo para nós de maneira mastigadinha. Se você souber perguntar para ela o que você quer saber. Exatamente. Na verdade, sempre foi isso, né? Saber perguntar. A pergunta é mais importante, muitas vezes, do que a resposta, né? Até quando eu estava fazendo meu doutorado, era um debate com o meu professor, até a gente encontrar a problemática efetiva para caminhar com a pesquisa. Entendi. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta que você vai responder? Você quer responder o quê? Que a resposta não sei qual a pergunta, Exatamente. Né? Então, enquanto a minha pergunta não estava clara, eu não consegui dar andamento no meu projeto. Perfeito. E daí, nas ciências humanas isso é mais complexo, porque nas exatas a pergunta ela tem que ser objetiva e a cabeça de alguém das exatas ela é objetiva, então é mais fácil. Mas uma pessoa das humanas ela fica circulando nas mais variadas possibilidades. Então, a pergunta sempre foi algo muito difícil. E hoje, e a gente só está falando do ChatGPT por enquanto, porque existem várias outras ferramentas, né, de inteligência artificial. Mas ainda só para introduzir o pessoal, né, ao assunto, você tem que saber perguntar. Se você não sabe perguntar, a resposta ela vem entruncada, não chega naquilo que você deseja. E, claro, né, ainda é uma ferramenta que está aprendendo. Né? Isso, então, exponencialmente. Exponencialmente, É aí mas que está. mora o problema. Exatamente.